Quem quiser abrindo para a nossa liturgia, amor. Senhor. O meu telefone preto, acho que está em cima do balcão. Sim, senhor. Rapidinho, dá pro Rô. Pega lá o telefone preto. É a nossa mesa de som. Que eu posto sempre a mensagem no grupo de WhatsApp. E tem irmãos que nos acompanham de longe. Hoje eu vou precisar de tudo aqui. Saúde. Só um pouquinho de paciência, irmãos. Então vamos abrir o livro do Gênesis, capítulo 10. Sim. Vamos à leitura da palavra. Livro do Gênesis, capítulo 10, versículo 1, diz assim: Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Até aqui, vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado por teus ensinos. Eu oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha me capacitando a transmitir a palavra com graça, que eu possa estar falando ao coração dos meus irmãos, que a tua igreja seja edificada pelo teu poder e que nós possamos aprender de ti, Senhor, como usarmos essa palavra na nossa vida. Principalmente, Senhor, que o teu nome seja glorificado nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Chegamos ao capítulo 10. Para vocês terem uma ideia, esse daqui talvez seja um dos capítulos mais difíceis para os pregadores. Por quê? Porque está falando de genealogia. E Sem gerou Arfaxade gerou Peleg, E aí eu estava ouvindo, para vocês terem uma ideia, o Marcos Branconato pregando esse capítulo, e ele até brincava, falava: nossa, irmãos, fala a verdade. No domingo de manhã, quando você fez o teu devocional em Gênesis 10, Deus falou demais com você. Então, veja, são capítulos difíceis, são capítulos que são importantes, senão não estaria na Bíblia. E com a graça de Deus, eu espero nessa noite estar conseguindo tirar algumas aplicações práticas e algumas verdades do que está aqui. Por quê? Porque essa aqui é conhecida como a Tábua das Nações. Existem alguns fatos bem interessantes. Em toda a literatura conhecida no mundo, os gregos, por exemplo, eles têm algumas listas de nações muito bem feitas. Os gregos eram um povo de cultura muito grande, muito alta. Vários filósofos, vários estudiosos, vários pais da ciência. Os babilônios também tinham listas das nações, outros povos tinham listas, mas da literatura antiga, a lista mais completa de todos os povos, de como foram formados os povos, está em Gênesis 10. É a literatura mais completa e a explicação mais completa de como as nações foram formadas. Agora, existem alguns fatos aqui que são bem interessantes. Por exemplo, quem saiu da arca? Noé, sua esposa, Sem, Cão e Jafé e suas esposas. A Bíblia fala que a linhagem deles não era misturada. Não era uma linhagem contaminada. Lembra por que aconteceu o dilúvio? Porque a terra se contaminou, os homens se contaminaram na sua religião, tiveram contato com seres malignos, com demônios, e a linhagem de Sete se misturou com a linhagem de Caim, e a contaminação chegou na terra num ponto tal, onde tudo teve que ser destruído. E teve que ser recomeçado. Agora veja que interessante. 4 homens puros de linhagem. 4 homens que serviam a Deus. Suas mulheres também. O bisneto de Noé.
chamado Nimrod, nós vamos ver aqui. Foi talvez o homem mais perverso de todo o Antigo Testamento. Aí você pergunta, mas como? Ele foi educado pelo bisavô Noé, ele foi educado pelo avô Sem. Não, o avô dele foi Canaã, foi Cão. Ele teve a mesma educação dos outros. Como que se tornou alguém tão ruim? Simples. O pecado no homem é que gera maldade. Isso mostra, e eu creio que é uma das primeiras aplicações que eu tiro daqui, existe uma tese hoje em dia assim, que o ser humano nasce neutro. Nem bom, nem mal. Na verdade, quando ele nasce, por ele não ter nenhum contato com a humanidade, ele é bom. Então, o que eles defendem? Que o que torna o ser humano mal é a civilização. São as cidades, é o comércio, é tudo que a gente vê. Gênesis 10 nos mostra que o ser humano é mau, porque ele é pecador. Por quê? Porque os descendentes de Noé, que vieram logo após, cresceram num mundo livre de violência, livre de contaminação espiritual. Não havia pessoas que eram inimigos de Deus. E a prova de que o ser humano é mau, na quarta geração, já estava na idolatria. Na quarta geração nós vamos ver, já estavam praticando até a escravidão. O que prova que o ser humano nasce mal. E que o único remédio para o pecado no homem é a obra da cruz do Calvário. Um outro detalhe interessante. Nós vamos ver na sequência, no capítulo 11, a Torre de Babel. Quando eles foram fabricar a Torre de Babel, eles sabiam fabricar a torre, eles sabiam fazer tijolo, e eles sabiam misturar o barro com betume para dar resistência. Betume é um tipo de um óleo, um petróleo bruto. Acho que é o mesmo nome, né, em espanhol, betume. Aí você pergunta, de onde veio a tecnologia? A tecnologia veio de Noé. E aí levanta alguns fatos interessantes. Gente, olha os talentos de Noé, de Sem, de Cão e de Jafé, porque você não sabe ali quem é quem. Por exemplo, você sabe o que é um micro-ondas, não sabe? Tranquilo. Você sabe o que é uma geladeira. Vamos supor que acontecesse um cataclisma na Terra. Uma catástrofe que morresse todo mundo, só ficasse você e sua família. Você saberia construir um micro-ondas? Não. Você saberia construir uma geladeira? Não. Noé conhecia a tecnologia. Seus filhos conheciam tecnologia. A terra foi repovoada pela tecnologia que Noé e seus filhos trouxeram. Da mesma maneira, a religião. Qual era a religião de Noé? O culto verdadeiro a Deus. Qual deveria ser a religião dos seus filhos? O culto verdadeiro a Deus. 2 gerações depois, já estavam na idolatria. São coisas, quando você começa a ler, você fala, opa, peraí. O problema está com o ser humano. A encrenca está com o ser humano. O problema não está com Deus, o problema não está com a terra, o problema não está com o universo. E muitas coisas, os espíritos malignos não precisam fazer nada. Que a própria maldade do homem já cuida de tudo. É o que eu aprendo aqui. Eles começaram com a terra zerada. Para você ter uma ideia, não é quase como o segundo Adão. Tudo zeradinho, tudo bonitinho, tudo novo. E na sequência do texto aqui a gente vai ver que muito rapidamente a terra virou uma bagunça. E muitos homens malignos se multiplicaram, trazendo muitas coisas ruins à terra. Guerras, escravidão, roubo, idolatria, feitiçaria, todas essas práticas. Tudo isso a gente aprende aqui, nas entrelinhas do capítulo 10. Se eu pegar e apenas ler a Bíblia, vai se tornar um negócio chato, maçante. Mas quando eu paro no texto, começo a pensar. Uma coisa legal de fazer, quando eu estou lendo a Bíblia, eu vou lá. Então o que eu imagino? A arca de Noé pousou, Noé saiu da arca com a sua família. O que eles fizeram? Aí eu estou enxergando lá. Aí eu começo a ler aqui. E começo a ir no lugar. Aí eu começo a entender. Essas coisas normalmente passam batido.
Mas uma coisa que eu tenho que lembrar, a religião, a organização social, a tecnologia, tudo veio da mão do homem justo, Noé. Eu creio que aquele problema da embriaguez que Noé teve, que nós vimos domingo, foi um fato isolado. Meu justo cairá 7 vezes, 7 vezes se levantará. Amém? Então vamos iniciar, porque eu vou fazer o capítulo inteiro hoje. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então vamos lá. Versículo 2. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Aqui a genealogia começa por Jafé. Jafé era o filho do meio. Em Gênesis 9, a Bíblia fala de Sem, o filho mais velho, e de Cão, o filho mais moço. Então, por decorrência, eu sei que Jafé é o filho do meio. O que eu preciso aprender aqui na genealogia? Veja, nós vamos falar alguns países. Eu tenho aqui uma lista de países. Mas essa lista de países é secundário. Se eu quiser estudar o capítulo, numa forma de geografia bíblica, eu posso fazer isso de maneira mais detalhada na escola bíblica. Mas o mais importante para você entender, Jafé povoou o que a gente conhece hoje como a Europa. E por decorrência, a América do Norte. Tanto é que quando você vê a figura do índio americano, ele é completamente diferente da figura do índio brasileiro. Não tem nada a ver um com o outro. Se você pega os índios peruanos, eles são quase como se fosse uma mistura. Chega num ponto tal que alguns deles faziam cirurgia plástica para esticar os olhos para poder trabalhar no Japão. Há uns 15, 20 anos atrás, não, uns 20 anos atrás eles faziam isso. Mas quando você olha no filme a figura de um índio americano, é completamente diferente do índio brasileiro. Por quê? Porque os americanos foram colonizados via Jafé. Lembrando, a Terra já foi um continente só. Quando houve o dilúvio, eles não se desligaram. Nesse capítulo aqui a gente vai ver que os continentes depois se separaram. Então Noé saiu da arca, se multiplicou, eles se espalharam pela terra, se espalharam mais ainda quando teve a Torre de Babel, e depois que cada um foi ao seu canto, os continentes se partiram. E aí sim cada um ficou no seu lugar, sem encontrar um com o outro. Então eu tenho que ter essa cronologia, porque senão vão perguntar para mim, mas como é que cada um foi parar em cada lugar? Vocês não tinham avião, não tinham helicóptero. Simples, a Terra era uma só. E depois que as nações se espalharam, os continentes se dividiram. Nós vamos ver no texto. Então quando eu penso em Jafé, eu vou pensar sempre nos europeus. Vou pensar sempre no povo americano. Vou pensar sempre no canadense. É isso que eu tenho que saber. Mas alguns países, eu anotei aqui, por exemplo, Gomer é França, Espanha, Alemanha, País de Gales. Aí Magog é a Romênia, Ucrânia. Madai são os persas que hoje formam o Irã. Olha que interessante. Javã, os gregos. Tubal é um país que fazia parte da União Soviética, a Geórgia. Até hoje existe a Geórgia. Meseque é Moscou, a Rússia. E Tiras é a Macedônia, um país que a gente conhecia como Iugoslávia. Tudo isso basicamente está na Europa, ou divisa da Europa. São os descendentes de Jafé. Então você lembra, foi os caras que foram para a Europa, Estados Unidos. E aí o texto continua. Versículo 6. Os filhos de Cão são Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. E os filhos de Cuxi são Seba, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabtecá. E os filhos de Ramá são Seba e Dedã.
e Cuxi gerou a Nimrod. Esse começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar. Dessa mesma terra saiu a Síria, e edificou a Nínive, Reobote-ir, e Calá, e Rezém, entre Nínive e Calá. Essa é a grande cidade. E Misraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naphtuim, e a Patrocim, e a Casluim, da onde saíram os filisteus, e a Caftorim. Gente, basicamente, Canaã povoou a África. Existem alguns teólogos que defendem que os índios brasileiros vieram da descendência de Canaã, porque a América do Sul era encaixada na África. Se você for ver o Brasil, ele tem a curvinha certinha do mapa. Encaixa certinho na curvinha da África. Já foram juntos. Então, alguns teólogos defendem o seguinte, que essa turma aqui de Canaã povoou toda essa região da África e toda a região da América do Sul. No caso da África, quando ela se isolou, lá os povos ficaram as nações que eram de pele mais escura. Com o cruzamento genético, a tendência da pele foi se tornar cada vez mais escura e mais pura. Por isso que a gente vê principalmente na África os povos africanos. Só que se você pega o índio brasileiro, ele tem a pele parda. Se você pega, por exemplo, os índios de Madagascar, onde passava aquele desenho bem legalzinho, eles têm a pele parda. Se você pega os índios que estão naquelas ilhas ali do lado, eles têm a pele parda. Por quê? No passado, que data mais ou menos 6 mil anos atrás, de 5 a 6 mil anos, já foi tudo junto. Só que depois foi abrindo. Quais os principais países que a gente vê aqui? Todo o norte da África, Misraim e Egito. Cuxi é a Líbia. Aí tem a Etiópia. Aí nós temos a terra de Canaã, que hoje a gente vê no noticiário, os palestinos. Olha que interessante, 6 mil anos de guerra com os hebreus. Aonde que aparecem os palestinos? Versículo 14, ó. A Patrocim e a Casluim, de onde saíram os filisteus. Quem são os filisteus? São os palestinos. Agora veja que interessante. É um povo que está em guerra com Israel há mais ou menos 5 mil anos. E essa guerra só vai parar quando Jesus vier e começar o seu reino. Até lá, sempre que eles tiverem uma oportunidade, eles vão estar em guerra. Interessante isso, mas vieram da mesma descendência. Por que virou inimigo? Por causa da maldade humana. Não era para ser tudo irmão? Não era para ser todo mundo amigo? Todo mundo construiu. Sabe esse sonho que tem hoje? Vamos globalizar tudo. Que o mundo vai ser um paraíso? Papo furado, não vai ser um paraíso. Na verdade, o mundo vai ser um monte de pecador tentando governar outro monte de pecador e tentando levar vantagem financeira. Porque essa é a natureza do homem. Amém? Depois, mais à frente, nós vamos falar do Nimrod, mas eu vou seguir na leitura do texto. Versículo 15. Versículo 15 vai falar da origem de Sodoma e Gomorra. Vai continuar falando dos descendentes de Canaã, só que vai ligar eles a Sodoma e Gomorra. Já vou explicar por quê. Vamos lá. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e ao Jebuseu, ao Amorreu, ao Girgazeu, e ao Eveu, ao Arqueu, ao Sineu, ao Arvadeu, ao Zemareu, ao Amateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Adimá, Zeboim, até Laza. Estes são os filhos de Cão, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Veja que interessante. Se você pegar na Bíblia,
Figura de cidade perversa, Sodoma e Gomorra. Figura de povo rebelde a Deus, Sodoma e Gomorra. O que Moisés está mostrando aqui? Lembra o Canaã, que teve uma declaração profética amaldiçoando a vida dele? Olha o que Deus, Sodoma e Gomorra. O que Deus teve que fazer com Sodoma e Gomorra? Destruir tudo. Por quê? Porque toda a cidade era corrompida. Gente, Sodoma e Gomorra aqui está mais ou menos 10 gerações depois de Noé. Já estava virado no chapéu velho. A Bíblia fala que quando cercaram a casa de Ló, para ter relação com os anjos, tinha homens velhos e homens jovens. Todos os homens da cidade. Como diz o Granconato nessa passagem, todos juntos um só coração. Para quê? Para fazer maldade. Para violentar sexualmente. Aí eu pergunto, pensa comigo. Uma multidão de homens que tivesse relação sexual com aqueles dois homens, o que ia acontecer com eles? Eles iam morrer. Não ia sobreviver aquilo. Aí você entende por que Deus veio e destruiu a cidade inteira. O que Moisés está fazendo aqui? Primeiro, está mostrando a terra de Canaã. Aqui tinham nações, os sidônios, os heteus, que iam ser nações, que iam ser os amorreus, que iam ser destruídas pelo povo de Israel. Então Deus mostra o seguinte, olha, o Canaã, que foi amaldiçoado, gerou essas nações que vocês agora vão tomar. Então vocês ficam tranquilos, porque é tudo tranqueira. Quando eu falar para matar todo mundo, é para matar todo mundo. Quando eu falar para passar fio de espada, é para passar fio de espada. Mais ou menos eu estou parafraseando. Eu sou Deus, eu sei o que eu estou fazendo e eu estou determinando isso. Porque é gente inimiga minha, é gente que não presta. Isso nos explica hoje várias das catástrofes que acontecem. Porque as pessoas querem dar o sentido, quem provocou a catástrofe foi o diabo. Olha, algumas podem até ter sido o diabo, mas foi sob permissão de Deus. Aí vamos pegar uma coisa que é problemática. Por exemplo, Holocausto nazista. 6 milhões de judeus. Só não foram exterminados porque eles são povo do Senhor. Por que Deus permite aquele holocausto? A resposta é simples, gente, e ela é uma resposta extremamente dura. Deus permitiu aquele holocausto porque eles viraram as costas para o Messias. Eles descumpriram a lei. Eles viraram um povo ímpio. Na aliança de Deuteronômio 28, tudo que aconteceu com eles ali estava descrito. Só que ali chegou num nível tal que às vezes nós não temos profundidade teológica para entender. Mas veja, se não tivesse acontecido aquilo, não teria hoje o Estado de Israel. Se não tiver o Estado de Israel, a Bíblia não se cumpre. Nem templo vai ter lá. Está tudo encaixado. Está tudo pronto. Isso coloca, gente, veja, nós não estamos mais debaixo da lei. Por que nós não estamos mais debaixo da lei? Porque estamos em Cristo. Mas aquela pessoa que você conhece que não está em Cristo, ela está debaixo da maldição da lei. Eu pergunto, quem nunca pecou? Ninguém. Então, se essa pessoa cometeu um pecado, ela está debaixo da maldição da lei. A diferença dela para nós é que o sangue de Jesus nos purificou. Entende agora por que tanta coisa ruim acontece no mundo? Consequência da lei, consequência da transgressão, consequência da iniquidade. Uma humanidade anticristo. Uma humanidade que blasfema. Como a gente está vendo esse caso polêmico do Porta dos Fundos. O pessoal blasfema contra Deus na maior. Vou falar uma coisa para vocês, até vou dar uma orientação. Não seja brando com essa história de fazerem piada com Jesus Cristo. Sempre que você ouvir alguma coisa sobre esse maldito especial, se posicione contra.
Se cair alguma mensagem no seu Facebook, no seu WhatsApp, for uma mensagem verdadeira, combatendo isso, passa para frente. Porque nós não podemos ficar quietos, a turma blasfemando contra o nosso Deus, e está tudo bem, não está nada bem. Eles não podem vir fazer piada. Para vocês terem uma ideia, até a Associação de Líderes Muçulmanos protestou e entrou na justiça contra. Gente, se os muçulmanos que não têm Jesus meteram a boca, imagina nós, somos cristãos. Porque às vezes a gente crente, a gente confunde o ser manso com ser trouxa. E você não é trouxa, mansidão é outra coisa. Mansidão é quando o bicho está pegando, você se mantém calmo, você mantém a frieza, você se mantém dentro do padrão da palavra. Mas você vai ter que ser firme nas suas palavras. Então não permitem, não concordem. O que blasfemem do seu Deus debaixo do seu nariz, você vai ficar quieto. Porque tem crente que parece que tem medo de se tornar um fanático, alguma coisa assim. Gente, se você, para que o mal prevaleça, basta que os bons fiquem quietos. Essa é uma grande verdade. Eu comigo, já faz um tempo, é o seguinte, impiedade é na cotovelada. Bobeou, quebra o nariz, tudo que passa pela minha mão, eu confiro, eu checo. Para vocês terem uma ideia, o meu Facebook, eu só uso para essas coisas. O meu WhatsApp eu uso para mensagem, para transmitir o YouTube. Nós temos o canal da igreja. O Facebook é exclusivo para combater toda essa ideologia anticristo. E não fico quieto, confiro tudo e vou. E a pessoa falou, ouve. Não deixo passar, não vou ficar quieto, porque a gente não pode aceitar. Por causa de coisas assim, que a humanidade virou aquilo que tinha virado. Se no primeiro desvio tivesse sido feito alguma coisa, talvez a história tenha sido diferente. Se na Alemanha, olha que interessante, teve judeu que falou, quando eu vi Hitler falar o que ele ia fazer, ele era apenas um jovem, eu fugi da Europa. Teve outros que ouviram a mesma coisa e não acreditaram, pois ele fez tudo aquilo que ele prometeu. Hitler não é um mentiroso, ele pode ser um louco, mas mentiroso ele não é. E ele falou tudo o que ele ia fazer e fez. O que aconteceu? Naquela sociedade, os bons ficaram quietos, deixaram passar. Isso é um ensino para a gente. A corrupção vem. Está ligado aqui. Está ligado ao texto. Essas nações que eu falei aqui, gente, não salva uma. Não escapa uma. Todas elas, sempre que se juntaram com o povo de Deus, trouxeram problema. Toda vez que o povo de Deus se mistura com o mundo, com as ideias do mundo, vai ter problema. Deus só não destruiu de novo aqui porque não era o propósito dele, mas ele tinha elementos para fazer a mesma coisa que fez no dilúvio. Só que foi da vontade do Senhor, pela sua soberania, pela sua misericórdia, que ele deixou o barco continuar. Aí o que Deus começa a usar? Começa a usar as guerras, começa a usar seu povo, começa a usar as catástrofes, vai limitando o mal. Porque se deixar, gente, a nossa terra hoje fica bem pior que nos dias de Noé. A coisa está feia. Dá uma olhada nas tuas redes sociais, você vai ver televisão. Apesar que televisão é aquela aguinha de sempre, né? Mas na internet é que você vê o bicho pegando. Amém? Seguindo, vamos lá, versículo 21. Agora a gente entra na genealogia de Sem. Diz assim: e a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber, o irmão mais velho de Jafé. Olha que interessante. Éber é o que deu origem ao povo hebreu. Daí que vem a palavra Éber. Aqui que é a origem do povo hebreu. Então você vê, o primeiro descendente de Sem, que é o seu filho mais velho chamado Éber, é quem vai dar origem à linhagem de Abraão, Isaac, Jacó, que se tornou Israel, da qual Jesus Cristo viria. Então logo na primeira geração pós-dilúvio, o povo de Deus é separado.
Aqui surgem os hebreus. E o texto continua, versículo 22. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. E os filhos de Arã são Uz, Geter e Mas. E Arfaxade gerou a Selá. E Selá gerou a Éber. Novamente aqui. O que acontece, gente? Nesse ponto aqui, a genealogia vai se dividir. Porque vão surgir dois homens. Um chamado Peleg e outro chamado Joquitã. Só que nesse texto aqui, a Bíblia vai dar a genealogia de Joquitã. Depois eu explico o porquê. Só tentar, gente, falar uma coisa para vocês. A gente tem que ser humilde diante da palavra. 20 anos de estudo da palavra. Eu descobri essa semana, notei essa semana, que a genealogia se dividia para os dois filhos. Eu já li esse texto aqui mais de 15 vezes, de 20 vezes. E eu nunca tinha parado para pensar. Até que eu vi no pregador, acho que foi o Marcos Granconato. Ele falou, irmãos, a genealogia aqui segue por Joquitã. Mas no capítulo seguinte vai seguir por Peleg. Aí eu não entendi por quê, mas à frente ele explicou. Porque é de Peleg que vai vir Abraão. Então o que Deus faz? Ele está toda a linhagem ali, como se fosse uma documentação. Aí começa o versículo 11, o capítulo 11, fala da Torre de Babel. Acabou a Torre de Babel. Aí ele vem para nós, o que interessa. Abraão, o pai da fé. Aí a gente tem que, com humildade, se curvar. Você imagina, se um homem que estuda praticamente diariamente a Bíblia, mais de 20 anos, nunca tinha visto. E sabe por que eu vi? Porque teve um irmão muito mais capacitado do que eu, que viu antes e me ensinou. Sabe o que vocês viram? Que vocês são igreja. Aí teve um outro irmão que transmitiu o ensino para o outro. E aí tem crente que quer crescer na fé sem fazer parte de igreja. Tem crente que quer crescer na fé sem congregar. Se você não vem para a igreja, se você não ouve culto, se você não ouve ensino da palavra, nunca vai crescer. Vai virar sempre aquele crente infantil, carnal, problemático, que muitas vezes precisa de uma chupeta ou uma mamadeira. Sendo que a Bíblia fala que a gente, como cristão, a gente precisa sair do leitinho e precisa ir para o alimento sólido. Você imagina o Jefferson, por exemplo, tomando papinha de leitinho? Não pode. A gente tem que comer alimento, arroz, feijão, carne, salada. Espiritualmente é igual. Qual é o problema da igreja brasileira? Quer ficar na papinha pro resto da vida. E a hora que vem o alimento sólido, não está acostumado, o que acontece? Dá um desarranjo. Que a coisa fica feia. Por quê? Porque não está acostumado, é só aguinha. Então eu tenho que me acostumar a me alimentar. Como? Na igreja. Simples assim. Aí segue o texto. Versículo 25. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque quanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joquitã. E Joquitã gerou a Almodá, e Selefe, e Azarmavé, e Gerá, e Adorão, e Uzal, e Dicla, e Obal, e Abimael, e Sebá, a Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos esses foram filhos de Joquitã. E foi a sua habitação, desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. Esses são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Pronto, acabou a palavra. Palavra da salvação. Vamos todo mundo para casa agora. Não é assim. Gente, aquele da genealogia. Nós não sabemos quem são esses nomes aqui. Uma região ou outra. Nós não sabemos o que foi de Joquitã.
Mas esse camarada aqui, do versículo 25, esse camarada é importante. Por quê? E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joquitã. O que acontece? Agora eu vou compartilhar algumas coisas que aconteceram na minha vida. Por exemplo, quando eu passei por esse texto aqui, há muitos anos atrás, me chamou a atenção, a terra se partiu. E aí eu fui procurar, a internet não era como hoje. Aí eu vi um camarada, um rabino judeu, que falava que a Torre de Babel aconteceu nos dias de Peleg. E aí eu comecei a pesquisar aquilo. Só que havia um problema, na Torre de Babel se repartiram as línguas. Nos dias de Peleg se partiu a terra. Mais ou menos há uns 7, 8 anos atrás, o que eu construí na minha cabeça? Lembra, irmãos? Eu não sou formado em teologia. Eu estudo sozinho, meu conhecimento é limitado. Aí o que acontece? Eu construí a seguinte ideia. Primeiro aconteceu a Torre de Babel, e depois se dividiu as nações. E comecei a ensinar isso. Só que eu nunca tinha visto um grande pregador ensinar a mesma coisa. Sempre que falava dos dias de Peleg, eles ligavam a Torre de Babel. Ligavam a Torre de Babel. Aí eu comentava com a Paula, comentava com o Rodrigo, eu falei, ninguém para pensar. Como é que o canguru foi parar na Austrália? Como é que só tem onça na América Latina? O jaguar. É jaguar, né? Na América Latina. Como é que só tem leão na Europa e na Ásia? Ninguém para pensar que a Terra foi um só continente. Aí com outro pregador, eu aprendi que a Terra era uma só, com Adalto Lourenço. Irmãos, foi criada a Terra seca. Eu falei, opa. Eu falei, mas ninguém vê. Se um bobão que nem eu, que não sabe nada de Bíblia, viu? Como que ninguém vê? Mas eu tinha bem claro na minha cabeça. A terra era uma só. Começou a se dividir nos dias do dilúvio, porque a água teve que vir de lá de baixo. Só que ela não se dividiu inteira. Aconteceu a Torre de Babel. Pode até ter sido nos dias de Peleg, que o nome Peleg quer dizer divisão. Aí cada povo foi para o seu lado. Só que logo na sequência, Deus divide os continentes. Só que eu permaneci nessa tese sozinho, e às vezes é muito difícil para quem ensina a Bíblia. Está sozinho, é uma responsabilidade muito grande, concordam? Isso eu estou ensinando. O que faz um falso mestre? Um falso ensino. Só que essa semana eu tive uma notícia muito boa, fiquei feliz da vida, fiquei que nem bobo. Ouvindo a pregação de Gênesis 10, para encorpar a palavra, veio o Granconato, que é um dos maiores mestres brasileiros, e vem com a mesma tese. Quase que eu dei um beijo na televisão, quase que eu dei um abraço, assim, eu ficava fazendo carinho. Por quê? Porque me deu segurança. Eu já tinha visto de alguns comentaristas alguns indícios, mas nunca ninguém chegou claramente, parece que a terra era uma só, se dividiu as línguas, e nos dias de Peleg a terra se partiu. Provavelmente por terremotos. Nossa, quando eu ouvi isso, fiquei feliz, porque trouxe segurança. Opa, tem alguém que pensa do mesmo jeito. Alguém de calibre. Então, eu posso afirmar para os irmãos que provavelmente foi o que aconteceu. E aqui a gente percebe o quê? Voltando a fazer um resumo. Os filhos de Jafé foram para a Europa. Os filhos de Cão foram para a África. E os filhos de Sem foram para a Ásia. E aí se espalharam por esses continentes, os animais também se espalharam, e aí nos dias de Peleg a terra repartiu. A linhagem de Peleg vai aparecer no capítulo 11, só para vocês verem o versículo, Gênesis 11, versículo 17. E viveu Éber, depois que gerou a Peleg, 430 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos, e gerou a Reu. Aí nós vamos estudar isso depois. Aí que vai vir Abraão, da descendência de Peleg. Mas o que eu sei hoje, como crente, eu posso chegar diante de qualquer cientista
e dá uma explicação bíblica de como o canguru foi parar na Austrália, de como o negro está na África, como o japonesinho está lá no Japão. E se você olhar o japonês, ele é diferente do chinês. Se você olhar o coreano, ele é diferente. A Paula até brinca comigo, que eu ando na rua e falo, ó, aquele ali é chinês. Como é que você sabe? Eu falei, é chinês. Pergunta pro cara é chinês. Japonês, você é japonês. São diferentes. Do mesmo jeito que você vê um índio aqui na América do Brasil e um índio da Venezuela, são diferentes. A não ser que for uma nação parecida, lá os Yanomami, aquele pessoal ali. Mas se for de nação separada, é bem diferente. Por quê? Porque foi a forma que Deus, na sua soberania, colocou cada povo no seu lugar. E é muito importante saber isso, principalmente os jovens. O jovem, quando chega na escola, o seu filho, quando chegar na escola, vai aprender evolução. E ele vai aprender o seguinte, que no passado, o homem e o macaco tiveram um ancestral em comum. Veja, evolução não ensina que o homem veio do macaco, tá? Isso aí não existe. Evolução ensina que o homem e o macaco tiveram um ancestral comum. A Bíblia dá outra história, a Bíblia dá outra explicação. E olha que interessante, se você entrar na internet e digitar divisão dos continentes, a ciência prova que a Terra foi uma só e que depois se separou. A Bíblia explica essa história, dá detalhes e mostra onde cada povo foi. Porque quando a gente pega os filhos de Cão, você tem o Egito, você tem a Líbia, você tem a Etiópia. Quando você pega os filhos de Jafé, você tem o norte da Europa. Pega um alemão e pega um africano, põe um do lado do outro para você ver. Parece foto, né? Negativo e positivo. Pega o japonês e bota do lado do brasileiro para você ver. É tudo diferente. É o que a Bíblia explica aqui. Agora, esse capítulo tem um outro ensino que para nós crentes é muito importante. Vamos reler o versículo? Versículo 8. Tem um camarada aqui que é o mais falado em todo o capítulo. São 4 versículos sobre ele. Já preguei sobre ele. O nome desse camarada é Nimrod. Diz assim, versículo 8. E Cuxi gerou Nimrod. Esse começou a ser poderoso na terra. E esse foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Vamos fazer uma pausa aqui. Primeira coisa, caçador aqui é caçador de homens. Na documentação arqueológica, tem um personagem chamado o rei Sargão de Acádia. Quem fundou Acádia, a Bíblia fala que foi Nimrod. Nimrod quer dizer rebelde. Provavelmente é um apelido. Por exemplo, aqui no bairro o pessoal pergunta, quem mora ali? O paulista, sou eu. Aqui eu sou paulista. Nunca tive esse apelido. Então Nimrod é apelido. Por toda a descrição da Bíblia, por aquilo que ele fez, por aquilo que ele construiu como imperador. É o Nimrod da Bíblia, esse camarada. Ele foi um dos maiores guerreiros da antiguidade. E ele chegava nas vilas, levava todo mundo preso. Quem não levava preso, ele matava. Ele foi o camarada que originou a Torre de Babel. Ele fundou Babel. Babel foi a primeira grande afronta contra Deus. Então, quando a gente vê aqui poderoso caçador diante do Senhor, é como assim: o Flamengo vai estar diante do Liverpool sábado. É diante, frente a frente? Sim, mas é um contra o outro. Quando fala diante, é inimigo. Não é a favor. Por quê? Esse camarada vai virar mais à frente, o Deus Sol. A história nos conta que ele casou com uma ex-prostituta chamada Semíramis. Essa mulher se tornou rainha, extremamente ambiciosa. Só que os sábios judeus contam a seguinte história, que Sem, que era tio-avô de Nimrod, numa das guerras que eles tiveram,
houve uma batalha mano a mano entre Sem e Nimrod. E Sem, de maneira espetacular, conseguiu matar Nimrod a fio de espada. Quando Semíramis viu que Nimrod tinha sido derrotado, ela viu uma ameaça para o reino, porque eles governavam tudo aquilo. O que ela falou? Nimrod não morreu, Nimrod está vivo. A prova disso é que todas as vezes que o sol nasce, Nimrod está vivo, porque ele é o sol da justiça. Aí eu pergunto, desde que o mundo é mundo, o sol deixou de nascer algum dia? Não. Entendeu a esperteza dela? Aí foi criado o Deus Sol. Quando que é comemorado o dia do Deus Sol? Alguém pode me ajudar? 25 de dezembro. O que o mundo vai comemorar a semana que vem? Natal. O que eles dizem que é semana que vem? Nascimento de Jesus. Mas não é nada disso. Semana que vem é festa do Deus Sol. Jesus sequer nasceu em dezembro. Jesus nasceu entre setembro e começo de outubro. Dá para calcular isso pela Bíblia. Por que eles colocaram o nascimento de Jesus em 25 de dezembro? Porque era a maior festa do Império Romano. A festa do Deus Sol. Quem é o Deus Sol? No Império Romano chamava Júpiter, mas na verdade é Nimrod. E olha que interessante. Quando Nimrod morreu, Semíramis aparece grávida. Aí o povo queria matar ela e depor ela, era a rainha mãe. O povo queria matar ela e tirar do trono. Que ela falou, não, para. Eu estou grávida do espírito de Nimrod. Olha o que ela falou. Foi o espírito do nosso Deus. O que começou? Foi o espírito do nosso Deus. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Alô? Isso, melhorou. Estão me ouvindo? O que ela falou? Foi o espírito de Nimrod que me engravidou. E aí nasceu uma criança, chamada Tamuz. O que aconteceu com esse Tamuz? Estava numa caçada, foi morto por um javali. Aí o que a Semíramis fez? Para não perder o poder, porque ela dizia que o Tamuz era a reencarnação do Nimrod, ela botou as mulheres para orar e jejuar 40 dias. E chorar Tamuz. Aonde que a gente vê essa prática hoje? Qual é a religião que faz um jejum de 40 dias? Religião católica, na quaresma. O que eles estão fazendo? Estão chorando Tamuz. Mas isso não é de se estranhar. Afinal, tem muita idolatria. Mas você sabia que tem igreja evangélica que comemora a quaresma? Tem umas 2 ou 3 igrejas históricas que comemoram a quaresma. Sabia disso, Rodrigo? Comemoram a quaresma. Aí você pergunta para eles, mas o que é esses 40 dias? Não, Jesus ficou 40 dias no deserto. E jejuou. Mas espera aí, mas vocês só não comem carne, por que vocês comem peixe? Gente, o feriado da Páscoa e a quaresma é a comemoração da festa de Tamuz. Ela bate com o final da primavera, lá no hemisfério norte. E aqui no Brasil, o outono. Bate certinho. E o paganismo se espalhou por todo mundo. Qual que é a figura que a gente vê por todo mundo? Já ensinei isso para os irmãos. É uma mulher com a criança no colo. A deusa mãe e o Deus filho. Entre aspas, os cristãos, muitos sem saber estão comemorando isso aí. Eu, por exemplo, o que acontece? Aqui na igreja, eu não comemoro Natal. O que eu entendo? Muitos de nós vão estar com as famílias, vai fazer uma janta, vai comer alguma coisa normal. Isso aí não é problema. Mas é muito importante você entender que essa história de Pinheirinho, Papai Noel, enfeite, tudo isso aí é bobeira, e tudo isso é paganismo.
Sequer Jesus nasceu nessa época. Então o que você pode fazer? Evangelizar, compartilhar a palavra de Deus, tentar transformar algo em algo genuinamente cristão. Por quê? Porque essas práticas são duramente condenadas na palavra. Muitas vezes a gente não para pensar. Veja, a Bíblia ensina que Deus tem ciúmes de mim. E a Bíblia mostra que culto ao Deus Sol, que culto à Rainha Mãe e que culto ao Deus Menino é condenado na Bíblia. Vou compartilhar um texto com vocês, tem alguns que nunca ouviram essa história. Vamos abrir no livro do profeta Ezequiel, capítulo 8. Ezequiel 8. Uma coisa interessante. Uma coisa interessante, quando os irmãos procuram, é que sabe como é que Semíramis disse que Tamuz ressuscitou aquele que foi morto pelo javali? Ela fala o seguinte: ele está vivo porque o pinheiro nunca seca. Mesmo no inverno, mesmo na pior seca, o pinheiro está em pé. Se você vai para a história de Israel, eles adoravam todos os ídolos embaixo de árvores. Se você vai para o culto a Tamuz, ele era feito embaixo de árvores. Se você vai no Natal, qual é o principal enfeite do Natal do mundo? A árvore de Natal. Só para vocês terem uma ideia, Estados Unidos, país cristão, 3 milhões de árvores vendidas por ano. 3 milhões de árvores vendidas por ano. Nós não, gente, Papai Noel, segundo ídolo mais adorado no mundo, só perde para Maria. Pra você ter uma ideia com o que nós estamos lidando. Papai Noel é um santo. Entendeu? Mais adorado, só perde para Maria. É isso que nós estamos lidando. Mas o que nós crentes fomos ensinados? Ah, irmãos, está parecendo aqueles irmãos da congregação cristã que não comemora Natal, não comemora nada. Vou te falar, tem coisas que eu não concordo com eles, mas nisso aí eles estão 100% certos. Você chega nas casas deles, estão limpos. O quê? Isso aí é nojento para o meu Deus? Não quero. Tira longe. Eu não quero coisa que ofenda o meu Deus na minha casa. Por isso que graciosamente, veja, a gente orienta os irmãos o que? Gente, cuidado, vai lá sua janta, esteja com a sua família, evangelize, ore, fale de Jesus, mas não se meta com o paganismo, porque olha que interessante, esse capítulo 8 aqui tem uma narrativa extremamente difícil, ó, diz assim, versículo 1, sucedeu que no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. O que Ezequiel está falando? Ele estava em casa, o ano era 592 a.C., próximo do mês de abril. Esse profeta está em casa, os anciãos de Israel estão na frente dele. De repente o Senhor vem e toma ele. E leva em visões para Jerusalém. Por quê? O que estava acontecendo? O povo aqui já estava na Babilônia. Nesse mesmo tempo aqui, o profeta Jeremias estava profetizando, dizendo que o templo ia ser destruído. O templo ia ser destruído 6 anos depois, em 586. Só que em 592, Deus visita Ezequiel na Babilônia, a 800 quilômetros de distância, e mostra para ele por que ele ia destruir o templo. Ezequiel tem uma visão espiritual do que se fazia na igreja da época, que era o templo de Jerusalém. Então nós vamos lá. Versículo 3. E estendeu a forma de uma mão, e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levou, ele me levantou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém, em visões de Deus,
até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem de ciúmes, que provoca ciúmes. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme o aspecto que eu tinha visto no vale. E disse-me: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que ao norte, na porta do altar, estava essa imagem de ciúmes na entrada. E disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas ainda tornarás a ver maiores abominações. O que acontece? Chegou na frente do templo, tem o que a Bíblia chama de imagem de ciúmes. Alguns rabinos judeus dizem que essa imagem de ciúmes é o deus Azera. O deus Azera era representado por um pinheiro. Nós não temos como provar, mas isso é ensinado em meios judaicos até hoje. Essa imagem de ciúmes tem a ver com o pinheiro, com o tal do deus Azera. Mas vamos entender, é um ídolo. Então imagina o seguinte: você chegou para vir para a igreja, assim que você chega ali no portão, tem a estátua de um ídolo ali, logo na porta. Foi o que Ezequiel viu. O que Deus fala? Olha, você vai ver toda a bagunça que estão fazendo, e por que eu vou me afastar da minha casa? Quem eram os crentes da época? O povo de Israel. É uma representação da igreja. Lembra que Deus só tem um povo? Israel na antiga aliança e igreja no novo. Em Cristo somos um só povo. Então o que eu tenho que ver aqui, isso aqui representa a igreja. O povo da aliança estava adorando ídolos. Só que não para aqui. A coisa continua, versículo 7. E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então disse: entra, e vês as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei, e olhei, e eis que toda forma de répteis e animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede em todo o redor. E estavam ali, estavam em pé diante deles 70 homens, dos anciãos da casa de Israel, e Jazanias, filho de Safã, em pé, no meio deles, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: ainda tornarás a ver maiores abominações que estes fazem. Vamos fazer uma pausa aqui. Veja, eles não tinham ídolos, mas eles tinham pinturas. E aquilo Deus entendeu como idolatria, porque eles queimavam incenso. Sabe aqueles incensários que tem na igreja católica? Queimavam aquilo. Aonde que eles faziam isso? Dentro da casa do Senhor. Aqui tem um ensino interessante. Existe igreja evangélica que não tem santo, mas tem pinturas nas suas catedrais dos santos. E é evangélica. Eu pergunto: Deus aceita? Eu acho difícil. Aqui também não eram ídolos. O ídolo estava lá na porta. Aqui eram pinturas. Para Deus basta. Teve lá. Teve contato espiritual. Fechou. Algumas coisinhas para você ir juntando. Porque às vezes a pessoa pergunta: nossa, o irmão Maurício é chato, né, como pastor. Se não for, daqui a 30 anos, não tem mais Igreja Batista Patmos. Nossa doutrina vai pelo ralo. Se a gente não for amarrado numa fé bíblica, não resta uma igreja. Porque a contaminação entra. Começa a inventar. Começa a aprontar. Quando você vai ver, você está pregando dinheiro, você está pregando conforto, você está pregando festa, e você está permitindo o pecado ferver. De tudo quanto é jeito. Por isso que a gente procura ter uma doutrina bíblica. Que muitas vezes é chato, não vai ser simpático mesmo, né? A turma quer festa. A turma... Estava falando com um irmão hoje, ele está numa dessas grandes igrejas da televisão.
Só que justamente na igreja dele tem um pastor que prega a palavra. Aí os irmãos começam a reclamar, não vai ter flor, não vai ter arquinha da aliança, não vai ter nada. O pastor falou, para que a gente precisa disso, eu tenho Bíblia? Aí diz que o pastor prega de uma forma tal, que quase toda semana vão membros da igreja reclamar dele na diretoria estadual. Sabe por quê? Porque a turma não quer palavra, a turma quer fervo, a turma quer festa, a turma quer bênção. Veja que curioso, esse irmão há 3 anos atrás veio conversar comigo, que estava pensando em mudar de igreja, de tanto que eu via falar mal da igreja dele. Eu falei para ele, irmão, toma cuidado, porque o momento mais perigoso que tem na vida de um crente é quando ele muda de igreja. A maioria naufraga. Hoje ele está bem, Deus mandou um pastor que prega a palavra, está feliz da vida fazendo a obra. Aqui é um ensino para a gente. Gente, fase mais problemática da vida do crente é quando ele muda de igreja. A maioria naufraga, não tem maturidade para fazer, não faz uma forma direcionada. Eu conheço vários exemplos de pessoas que estão desviadas. E eram pessoas que amavam o Senhor. Amém? Vamos seguir nossa leitura. Versículo 12. Não, versículo 14. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando Tamuz, ó o filho da Semíramis que morreu pelo javali. Aonde que ele estava? Sendo adorado dentro do templo do Senhor. Sabe quantos dias elas tinham que chorar Tamuz? 40, os dias da quaresma. Sabe quando elas faziam isso? Antes da nossa data da Páscoa. Qual foi o mês que ele viu aqui? Abril de 592. Normalmente a Páscoa vai quando? Essa Páscoa pagã que a gente tem. Porque, gente, entenda, não existe Páscoa cristã. Nossa Páscoa é Cristo. Não tem Páscoa cristã. É uma coisa que também muitos crentes não sabem. Jesus é a nossa Páscoa. Páscoa é uma festa judaica. Pergunta lá para o Roche. Entendeu? Estava chorando Tamuz. Gente, o calendário de Israel, a coisa foi tão contaminada que tem o mês de Tamuz. É a mesma coisa que a gente, igreja, for fazer um calendário e você bota o mês. Que mês é esse? Da Virgem Santíssima. É a mesma coisa. Você faria um negócio desse? Não. Aonde que elas estavam? Dentro da igreja. Com o pior tipo de idolatria, no templo. E aí o texto continua. Versículo 15. E disse-me, vês isso, filho do homem? Ainda tornarás a ver abominações maiores do que essas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estava à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, que de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, e eles, virados para o oriente, adoravam o sol. Então me disse, vês isso, filho do homem? Há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui, havendo enchido a terra de violência? Tornam a irritar-me e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Vamos ler o 18 para encerrar. Por isso também eu os tratarei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. O que acontece aqui? 6 anos depois, Deus vai usar Nabucodonosor, vai destruir o templo, vai levar todo mundo cativo. O que eles estavam fazendo aqui? Primeiro, chegar o ramo ao nariz. É o ramo de uma árvore chamada acácia. Isso aí é parte do funeral maçônico, que é uma filosofia que prega que Jesus não é Deus. Se ela prega que Jesus não é Deus, ela é anticristã. Só que o ponto aqui, eles estavam adorando o sol. Quando que o crente adora o sol? Gente, muito simples. Se a festa é do teu sol, eu for comemorar o Natal cheio de papagaiada, eu estou adorando o sol. O que eu vejo nas igrejas? E aí eu concordo. Por exemplo, eu conheço um monte de igreja batista, um monte de igreja presbiteriana, outras igrejas cristãs. O que eles fazem? Eles sabem que Jesus não nasceu no dia 25,
Eles sabem que está tudo errado, mas sabem que não vai mudar o mundo. Então eles fazem peças teatrais evangelizando, mostrando o nascimento de Jesus, falando da salvação. Fazem cantata de Natal. Procuram transformar isso num evangelismo. Procuram chegar na sua casa, o ímpio vem para casa. Quando vai jantar, em vez de ficar preocupado com churrasco, com carne, com coisa errada, eles param, eles olham, oram, eles falam do amor de Deus, fazem um pequeno culto em casa, evangelizam as pessoas. Essa tem que ser a postura. Por exemplo, teve um irmão aqui da igreja que me convidou para ir numa igreja para uma peça teatral. Eu falei, cara, ó, não estou afim, vou até entrar de férias esses dias, eu quero aproveitar do outro jeito, mas vai lá na boa. Por quê? Porque os irmãos fizeram uma peça teatral bacana, bonita, dentro da Bíblia, tudo certinho. Tem outro pastor conhecido meu que todo ano ele me convida para a Igreja Batista lá em Piraquara, para ir na cantata de Natal. Diz que é a coisa mais linda para a cidade. Mas o que eles fazem? Eles falam do Salvador, eles falam do amor de Deus, eles evangelizam. E pegam talvez a maior festa pagã que tem, que é o Natal, e conseguem transformar em algo de princípios cristãos, para evangelizar, para buscar o perdido. Aí tudo bem, sem problema nenhum. Por exemplo, eu lembro uma vez, tinha os familiares meus comemorando Natal aqui, que eu fiz um culto. Na época eu não era nem pastor, mas nós juntamos, lemos a Bíblia, não sei o que, tal, ficava tudo bicudo. Quando eu ia lá para São Paulo, orava com a turma, falava do amor de Jesus, falava do pecado, falava de tudo. Agia conforme a consciência. Gente, o que eu aprendo aqui? Primeira coisa, o homem tem a tendência de criar os seus próprios deuses. Você já conversou com as pessoas, e quando você fala de Jesus, a pessoa fala, mas o Deus que eu creio não é assim. Quem já ouviu essa frase? Muitos aqui já ouviram. Gente, as pessoas estão criando deuses na sua mente. O Deus que eu creio é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia se ensina ou não. O Deus da Bíblia sabe de todo esse contexto que aconteceu no mundo, mas ele espera que os crentes, até no meio de um paganismo violento como esse, sejam crentes. Alguns irmãos, como os irmãos da congregação, não comemoram nada, não tem nada. Alguns outros são como eu. Eu, por exemplo, estou esperando fazer um baita tempo bom, que eu quero ver se eu acampo em algum morro, da terça para quarta. Eu vou vir fazer o culto aqui quarta-noite. Outros irmãos vão se reunir com a família. E vão estar juntos. Mas, gente, não se esqueça. Não se misture com essa bagunça aqui. Esse emblema que nós vimos aqui, a tal da Semíramis, rainha do céu, o Deus menino, que é o Tamuz, e o Deus sol, que é o Nimrod, está espalhado pelo mundo. Só muda o nome. Nós vamos estudar melhor isso, eu já falei algumas vezes disso. Mas o que eu aproveitei essa palavra aqui? Essa contaminação espiritual que nós vamos viver semana que vem. Ela tem no mínimo 6.000 anos. Um pouco menos pela cronologia bíblica dura que a gente chama. Talvez 5.200 anos. E ela nunca teve tão forte. Para vocês terem uma ideia, a China é comunista. É proibido religião na China. E a China comemora Natal. Para vocês terem... Venezuela comemora Natal. Não comemora? Só que é comunista. Não poderia comemorar. Não tem Deus. Entendeu? Para vocês terem uma ideia do que nós estamos lidando. Então é momento, gente, de cabeça no lugar. É momento de não construir um Deus particular. De ter bom senso. De entender que eu estou lidando com coisa pesada. Fazer as coisas com sabedoria. Não criar deuses na minha mente. Aproveitar para evangelizar os perdidos. Aproveitar para transformar uma festa pagã em algo genuinamente cristão. Falar de Deus, dar o exemplo, orar. No mínimo, pegar, dar a mão todo mundo. Eu não sei pregar, mas você sabe orar um Pai Nosso. Você sabe falar que Jesus morreu pelos nossos pecados. Eu lembro que eu falava assim com a minha família. Eu chegava assim e falava, todo mundo sabe que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Que a turma fazia tudo assim. Mas
Nós estamos comemorando aqui, primeiro, que Deus nos abençoou nesse ano. Segundo, que ninguém está doente. Terceiro, ninguém está no hospital. E quarto, que Deus mandou o Salvador, porque todos nós somos pecadores, concordam? Entendeu? E falava, então, gente, vamos orar agradecendo a Deus e vamos lembrar que para o nosso pecado, todos nós erramos, a gente precisa de Jesus. Se a gente não tiver Jesus no coração, um dia nós vamos estar cara a cara com Deus e vamos responder aos nossos pecados. O que todo mundo fazia? Aí a gente dava a mão, orava um Pai Nosso e depois jantava, se alegrava, conversava. Graças a Deus eu não via neguinho bêbado, não via neguinho cozido, não via nada disso. Tinha bebida lá, o pessoal bebia moderadamente, numa boa, tranquilo, um ambiente gostoso de família. Pessoas que às vezes você ficava um tempo sem ver, você via. Mas graças a Deus, desde muito novo na fé, o Senhor nunca permitiu eu deixar passar Natal batido. Sempre, desde o meu primeiro Natal, alguma coisa eu fazia. Que vocês possam ter essa sabedoria. Que Deus possa ungir vocês para transformar esse momento tão contaminado em algo genuinamente cristão. Que a gente possa, com essa sabedoria de Deus, inclusive, ganhar almas para o Senhor. Porque é um momento em que as pessoas estão mais abertas para Deus. As pessoas estão mais sensíveis. Você não sabe quem vai ser salvo. Mas você sabe que você pode evangelizar e ganhar pessoas para o Senhor. Amém? Vamos orar?